A terra tremia. Meredith estava no palácio quando o caos começou. Cada passo que dava pelos corredores escuros e frios reverberava como um eco de desespero. O som ensurdecedor da destruição lá fora era uma constante lembrança do perigo iminente. Os empregados do castelo corriam e gritavam. Teria o vulcão realmente entrado em erupção? Mas como? O ar estava pesado e sufocante, impregnado pelo cheiro acre de fumaça e enxofre. O céu, antes claro, agora estava coberto por uma densa nuvem de cinzas, e a luz das chamas entrava pelas janelas do palácio, lançando sombras dançantes nas paredes. Enquanto corria, os tremores se intensificavam. As paredes pareciam querer desabar ao seu redor, e o chão oscilava sob seus pés. Meredith desviava de pedaços de pedras e móveis quebrados, movendo-se rapidamente pelos corredores. A adrenalina pulsava em suas veias, e seu coração batia forte em seu peito, pressionado pela urgência do momento. Foi então que, ao passar por uma área do castelo onde o teto havia desabado, ela ouviu uma voz abafada e desesperada que cortou o barulho ensurdecedor. Meredith, aqui. Ela parou instantaneamente, reconhecendo a voz de uma mulher. Ao se aproximar, viu uma mulher presa entre os escombros. Suas roupas nobres estavam sujas e rasgadas, cobertas de poeira, e seus olhos brilhavam com uma determinação angustiante. "Meredith, rápido!" exclamou a mulher. "Não consigo sair." Meredith hesitou, seu coração disparado. O olhar da mulher implorava por ajuda, e Meredith sentiu uma onda de desespero. Aproximou-se da parede de entulho que bloqueava o corredor do cômodo onde a mulher estava presa. Tentou mover as pedras, empurrar algumas delas, mas eram grandes demais, pesadas demais. O desespero a envolvia, e ela sentia o tempo escorregar por entre seus dedos. O caos do palácio ecoava em seus ouvidos, e as chamas ameaçavam consumir tudo ao redor. "Precisamos tirá-la daí, senhora", disse Meredith, enquanto se esforçava para deslocar um bloco de pedra. "Meredith, escute bem. Você precisa levar a criança." A voz da mulher se tornou séria e incisiva de repente. "Eu não posso sair, vá." Meredith olhou para a menina que estava ali, do outro lado do bloqueio de entulho, quieta, com os olhos grandes e azuis cheios de pavor, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas sujas. A garota era pequena e conseguiria sair através de uma fenda entre as pedras, mas a mãe era grande demais. Meredith sabia que precisava agir, mas o pensamento de deixar a mulher para trás era insuportável. "Não posso deixá-la, Susana", respondeu Meredith, com a voz embargada. A mulher, percebendo a luta interna de Meredith, fez um esforço doloroso para estender a mão e passar a criança por uma fenda. O calor das chamas aumentava, e uma parte do teto desabou, fazendo com que as pedras caíssem ainda mais perto delas. Meredith olhou para o rosto da mulher, o desespero refletido em seus olhos, e sentiu a angústia apertar seu peito. A verdade começou a se firmar em sua mente. Não havia mais o que fazer. Com um último esforço, Meredith ajudou a menina a passar pelo vão entre os blocos, puxando-a para perto de seu peito. O olhar da mulher do outro lado da parede de entulho ficou triste, resignado. "Cuide dela", sussurrou a mulher. "Ela é tudo o que temos." Aquelas palavras cortaram o coração de Meredith. Ela sabia que não havia mais tempo. Com lágrimas nos olhos, finalmente se virou e correu. Atravessou os corredores do palácio, evitando pilhas de escombros e pedaços do teto que continuavam a desabar. Quando finalmente alcançou o pátio externo, seu peito ardia de esforço. Lá fora conseguiu ter um vislumbre da dimensão do desastre. A noite, geralmente silenciosa e calma, havia se transformado em um pesadelo de fogo. Rochas incandescentes cortavam o céu como meteoros, enquanto explosões distantes anunciavam o colapso de edifícios. A cidade ardia sob as chamas do desastre. A explosão do Monte Ignágora havia sido devastadora, e o fluxo piroclástico avançava pelos vales próximos como um dragão furioso, destruindo tudo em seu caminho. O palácio, que durante séculos se erguera como um bastião de poder e orgulho, agora estava à mercê da natureza. As torres majestosas eram atingidas por pedras flamejantes, e os gritos de pavor ecoavam pelos corredores como fantasmas desesperados. Pessoas corriam em pânico, algumas com os rostos ensanguentados, outras arrastando entes queridos para longe do perigo. O cheiro de fumaça e carne queimada enchia o ar, e a sensação de urgência era constante. Meredith virou uma esquina e quase trombou com uma multidão em pânico. O choque e o desespero estavam visíveis em cada rosto.
Crianças choravam, arrastadas por seus pais. Alguns levavam pertences valiosos, enquanto outros simplesmente corriam de mãos vazias, buscando apenas a sobrevivência. Ela conhecia cada viela de Neverwinter, mas agora tudo parecia diferente e caótico. Finalmente avistou o estábulo onde Haldor, o velho cocheiro, estava preparando uma carroça. Ele a fitou com espanto. "Meredith, é você? Venha logo!" "Mas isso aí é uma criança?" exclamou ele, incrédulo. "Não há tempo, Haldor", gritou ela sem parar. "Pegue a carroça e nos leve para fora daqui, pelo portão sul." Haldor, ainda surpreso, assentiu rapidamente e ajudou Meredith a colocar a menina na carroça. Em poucos segundos estavam em movimento. Meredith ajeitou a menina ao seu lado, o manto cobrindo seu pequeno corpo. Ao fazer isso, notou um colar de ouro com um pingente em forma de olho humano, brilhando sob a luz das chamas ao longe. Aquela joia parecia muito mais do que um simples enfeite. Mas o pensamento logo saiu de sua mente, quando o vento começou a soprar com força, enquanto a carroça avançava pelas ruas caóticas de Neverwinter. Meredith olhava para trás, vendo as muralhas da cidade envoltas em chamas e fumaça, com o rugido das explosões crescendo. Seu coração pulsava com a determinação de salvar a menina, uma promessa que pesava em seu coração como uma âncora. "Para onde estamos indo?" perguntou Haldor, com a voz rouca pelo esforço de conduzir os cavalos. "Phandalin", respondeu Meredith com firmeza. "Temos que ser rápidos. O caminho seria perigoso." A estrada alta serpenteava pela costa, um lugar traiçoeiro onde o vento frio soprava incessantemente e uma garoa fina vinha do mar. O som das ondas quebrando contra as falésias era constante. Viajar por lá à noite era arriscado, mas não havia escolha. As rodas da carroça rangeram enquanto aceleravam em direção ao sul. O som das ondas no oceano noturno era alto, mas os gritos da cidade ainda podiam ser ouvidos ao longe, como um lembrete do que deixavam para trás. Meredith segurou a mão da menina com firmeza. Sabia que aquela fuga era apenas o início de algo muito maior. Ela não falharia em sua promessa. O ar frio da primavera pairava pesado sobre a muralha de Neverwinter, cortante e implacável, e cada rajada trazia o cheiro pungente de madeira úmida e terra molhada, misturados ao odor distante de fumaça e carvão. Do alto da muralha, Nathan observava a cidade, os olhos cor-de-mel fixos no horizonte. Seu cabelo castanho claro, quase ruivo, balançava ao vento, que parecia querer levá-lo para longe. As ruínas do Castelo Never destacavam-se na paisagem como uma sombra de pedra desmoronada, uma lembrança constante do cataclismo que quase destruíra a cidade 16 anos atrás. Ele puxou o casaco contra o peito, tentando aquecer o corpo que já começava a tremer com o frio que se infiltrava em seus ossos. Em uma tentativa de amenizar a sensação, enfiou a mão em um pequeno barril de metal, onde brasas ainda queimavam. O calor momentâneo e o cheiro de carvão queimado trouxeram-lhe um conforto fugaz. Ao redor, as pedras frias e ásperas da muralha estavam manchadas com o sangue seco de batalhas passadas. Um registro sômbrio da luta constante contra as criaturas corrompidas que subiam do abismo. As paredes, erguidas às pressas após a erupção do Monte Rotenol, eram feitas de restos de construções, pedaços de carruagens e tudo mais que os sobreviventes conseguiram salvar. Testemunhas silenciosas do horror que assolara Neverwinter. Quando Dagult Neverember chegou e começou a reconstruir a cidade, ajudou a fortalecer essa muralha improvisada. Hoje, robusta e imponente, a muralha protegia o enclave do Protetor, separando-o do antigo bairro conhecido como Ninho do Mendigo. Agora, olhando ao sudeste, onde o bairro uma vez prosperou, restava apenas uma vastidão escura, de onde de vez em quando surgiam urros estranhos, arrepiando até os mais endurecidos soldados. As tochas espalhadas ao longo da muralha ofereciam uma luz trêmula que iluminava apenas o necessário para revelar as faces tensas dos guardas. O resto era escuridão. A noite já se aproximava e, com ela, o ar se tornava mais pesado, quase sufocante. Nathan sentia a garganta seca e as palmas suadas. Ele odiava o turno noturno e o que isso trazia. As sombras pareciam sussurrar, formando figuras e sons estranhos que não pertenciam a este mundo. E ainda faltavam 3 longas horas para seu turno acabar. A ideia de passar a noite na muralha sempre significava ter pesadelos horríveis e tão vívidos que era quase impossível saber se eram sonhos ou algo mais. Vozes espectrais pareciam chamar soldados para dentro da fenda do abismo,
como se algo ali quisesse arrastar para as trevas os desavisados. Muitos foram ludibriados assim. Soldados que vaguearam sonâmbulos até se jogarem no vazio, em direção à umbra eterna. Pobres coitados, pensou Nathan, sem conseguir reprimir um calafrio. Parado em uma das torres de vigia, ele olhou mais uma vez para o sudeste, para a ferida aberta que dividia Neverwinter. Aquela fenda parecia viva, pulsante, como se respirasse. Era difícil imaginar aquela visão sendo um dia preenchida por algo além de destruição e desolação. Será que o abismo seria fechado algum dia? Que as criaturas monstruosas cessariam seu avanço? Ele suspirou, afundando sob o peso da dúvida e da incerteza. Saia do caminho, novato! Rugiu um dos mercenários de Mintarn, sua voz rouca como um grunhido animalesco. Nathan virou-se, sentindo o rosto queimar, mas abaixou a cabeça em um aceno obediente. Provocar os mercenários de Mintarn era um risco. Eles eram conhecidos por seu temperamento rude e autoritário, sempre dispostos a abusar do poder que tinham, intimidando civis e até soldados. Nathan já havia visto um deles derrubar uma mulher e seu filho apenas para afirmar sua autoridade. Ele cerrou os punhos ao recordar a cena, mas conteve-se, respirando fundo e esfriando a cabeça. Abaixou-se para deixar os soldados passarem, ouvindo o som das botas pesadas ecoando contra as pedras da muralha. Fique atento, novato, disse um dos guardas, lançando-lhe um olhar cético. Dizem que as bestas estão mais agitadas hoje. Alguma coisa está para acontecer. Nathan assentiu, desejando que qualquer problema esperasse ao menos até o fim de seu turno. O vento gélido mordia sua pele e ele repetiu para si mesmo, mais 3 horas. Só mais 3 horas. No fundo, seu único desejo era voltar para casa, onde sua filha Catherine o esperava, sempre com aquele sorriso que iluminava até o mais escuro dos dias. Tudo o que fazia era por ela. Nathan sabia que precisava do emprego, mesmo que isso significasse aguentar os soldados de Mintarn e o peso crescente da muralha. Um grito abafado pelo vento cortou seus pensamentos. Desça logo, seu bunda mole. Nathan virou-se e esboçou um sorriso ao ver Thardek, um anão ruivo com a barba trançada e olhos de um azul vívido, que brilhavam com uma animação quase despreocupada. Thardek era seu único amigo na cidade, um guerreiro anão que, como ele, havia deixado sua terra natal em busca de algo maior. Thardek viera em busca de sua ancestralidade, atraído pela lendária Gauntlgreen, a antiga capital dos anões Delzhân. Venha logo, seu idiota! Gritou Thardek, a voz ecoando pela muralha. Não posso, ainda faltam 3 horas para acabar meu turno, respondeu Nathan. A General Sabine mandou que eu trouxesse mais soldados para vigiar o mercado. São ordens dela, insistiu o anão. A menção de Sabine fez Nathan endireitar a postura. A General Sabine era uma figura temida e respeitada, tanto pela frieza quanto pela liderança. Uma mulher de cabelos escuros que raramente sorria, comandava os soldados de Neverwinter com pulso firme e uma expressão impenetrável, como se fosse uma extensão da própria muralha que defendia. Se é para chamar alguém, prefiro que seja você, Nathan, Thardek acrescentou impaciente. Vou avisar meu supervisor de Mintarn. Desço em 10 minutos. Nathan desceu, acompanhado por um supervisor de Mintarn em uma meia armadura de placas. Fale, anão, disse o soldado de Mintarn. A General Sabine precisa de mais homens na praça central. Pediu que eu chamasse Nathan. O homem estreitou os olhos, lançando um olhar desconfiado a Nathan antes de assentir. Vá logo, depois eu mesmo falarei com Sabine. Espero que esse pedido seja verdade. Sim, senhor. Fique à vontade. Ela mesma solicitou. Então vá logo, resmungou o soldado de Mintarn, já impaciente. Nathan abriu um sorriso contido e partiu com Thardek em direção ao oeste, para o mercado. Lá, pelo menos, as tochas eram mais abundantes e o ambiente mais aconchegante. Sentia-se grato por ter Thardek ao seu lado naquela noite, lembrando de que, mesmo em meio às trevas de Neverwinter, ainda havia laços e memórias que resistiam ao frio da muralha. A sala secreta nos fundos da taverna Leviatã, encalhado, estava mergulhada em silêncio, um refúgio de sombras e fogo brando. As chamas crepitavam suavemente na lareira, lançando um calor acolhedor que tocava levemente o rosto de Cymbril, iluminando o medalhão em sua mão. O broche prateado, com a forma de uma harpa sobre um fundo azul, cintilava à luz do fogo, lembrando-a de sua antiga promessa aos harpistas. Defender Faerun do mal, manter o equilíbrio, garantir que a harmonia persistisse. Uma missão simples em palavras,
mas profundamente árdua na prática. Em tempos como os de agora, o fardo parecia dobrar de peso. Sozinha, Cymril respirava o ar carregado de madeira queimada e poeira antiga, o silêncio trazendo-lhe uma sensação de paz rara. Não podia deixar transparecer, mas um frio incômodo já corrompia seu peito. Liderar os filhos de Alagondar era um peso que ela carregava com honra, mas não sem ansiedade. E a importância daquela noite fazia sua mente oscilar entre planos e incertezas. Ela lançou um olhar para os mapas de Neverwinter espalhados sobre a mesa diante dela. Ali um X marcado com precisão assinalava o armazém de suprimentos do enclave do Protetor, um local perto das docas. O plano era direto e brutal. Na calada da noite, eles invadiriam o armazém e ateariam fogo nos suprimentos que mantinham os mercenários de Mintarn. Um golpe preciso e humilhante, planejado para atingir diretamente Dagult Neverember. A imagem de Neverember lhe vinha à mente com um gosto amargo. Ela o enxergava como um oportunista, alguém que se apoderara de uma cidade ferida para construir ali seu próprio trono. Cymril sentira desconfiança por ele desde os dias em que ainda era Lorde Aberto de Waterdeep, e, ao vê-lo agora na posição de protetor de Neverwinter, seu desprezo apenas aumentava. A história que ele vendia, de ser descendente do lendário Nasher Alagondar, para ela era uma farsa, uma mentira alimentada por documentos falsos. Os filhos de Alagondar compartilhavam essa crença e viam nele um tirano em potencial, alguém que manipulava a cidade como peças em um tabuleiro de xadrez. Seus pensamentos foram interrompidos pelo rangido discreto da porta. Cymril ergueu o rosto e lá estava Madame Rosene, uma mulher de aparência sábia e cabelos já grisalhos, emanando uma aura de determinação suave. A senhora elegante e experiente era proprietária de outra taverna na cidade, a Driftwood, e apesar do jeito amável, compartilhava do desprezo de Cymril por Neverember. "Boa noite, querida", saudou Rosene, um leve sorriso aquecendo seu semblante ao entrar. "Boa noite, Rorou", respondeu Cymril com carinho. Entre elas havia um respeito mútuo que se tornava um laço de confiança. Rosene examinou a sala com curiosidade, seu olhar fixando-se nos mapas sobre a mesa. "Onde estão os outros?", perguntou ela, franzindo a testa. "Atrasados, como sempre", murmurou Cymril com um toque de impaciência, mas relaxando ao lado da amiga. A ausência dos demais lhe concedia mais alguns minutos de paz. Com um suspiro, fitou o ponto marcado no mapa. "Esse é o local dos suprimentos?", indagou Rosene, inclinando-se para olhar mais de perto. "Sim, temos que ser cuidadosos", respondeu Cymril, os olhos brilhando à luz trêmula da lareira. "Nenhum civil pode ser envolvido." Antes que Rosene pudesse responder, uma voz vigorosa ecoou pela sala. "Quem está na água é para se molhar", proclamou um homem entrando com passos rápidos. Era Arlon Bladeshaper, um jovem loiro com cabelos impecavelmente arrumados e físico esguio, mas musculoso, um toque de ironia no olhar. "Olá, Arlon", respondeu Cymril com um tom ligeiramente debochado. Atrasado, como sempre. Ele sorriu, um sorriso malicioso e despreocupado. "Perdoem-me, senhoras, mas tive um compromisso. Mas agora estou aqui", disse, inclinando-se em um gesto exagerado. Rosene ergueu uma sobrancelha curiosa. "Quem está na água é para se molhar. O que quer dizer com isso?" Arlon deu de ombros, com um ar desafiador. "Quero dizer o óbvio. Se continuarmos com ações pequenas e brandas, Neverember nunca levará os filhos de Alagondar a sério. Precisamos de algo que ele sinta de verdade." Rosene, no entanto, lançou-lhe um olhar firme. "Você ainda é muito jovem, menino. Os civis de Neverwinter não têm nada a ver com nossa luta. Podemos atingir Neverember sem prejudicar quem não faz parte disso", declarou Rosene, a voz suave, mas cheia de convicção. Arlon bufou, mas acabou assentindo, sentando-se ao lado delas. A porta se abriu novamente e Cymril fitou os recém-chegados. Zigmund, um meio-elfo de traços delicados, exímio espadachim, e Nora, uma jovem feiticeira de cabelos negros e lábios carnudos, a promessa de poder reluzindo em seus olhos ansiosos. A reunião finalmente estava completa. Os rostos dos que agora se reuniam na sala representavam os líderes do grupo, os cabeças, aqueles a quem os demais seguiam. "Ainda falta alguém?", perguntou Arlon, olhando ao redor. Cymril assentiu, os olhos passando de volta para o mapa. "Garaele ainda está em Phandalin. Ela não participará de mais assuntos de Neverwinter por enquanto." Arlon acenou com a cabeça, parecendo ponderar sobre a ausência da amiga, enquanto o grupo se ajeitava ao redor da mesa. Cymril respirou fundo, analisando mais uma vez o mapa.
Reviveram o plano, detalhando cada passo. Às 1h30 da madrugada, enquanto a cidade estivesse adormecida, o armazém iria arder. Ela sentiu um misto de temor e entusiasmo. Finalmente, os filhos de Alagondar enviariam uma mensagem inegável a Neverember. Os primeiros raios de sol filtravam-se através das finas cortinas do quarto de Elandra, enchendo o ambiente de uma luz dourada e suave. Ela, ainda deitada, despertava lentamente, os olhos grandes e azuis ajustando-se à claridade. Seus longos cabelos loiros, espalhados sobre o travesseiro, brilhavam com a luz matinal. Elandra era alta comparada com as outras garotas de 20 e poucos anos. Possuía uma estrutura magra e elegante. Seu rosto, de nariz fino e delicado, era pontuado por sardas suaves que se espalhavam pelas bochechas claras, destacando seus lábios finos e o brilho inocente em seu olhar. Esticando o braço até o criado mudo, ela abriu uma pequena gaveta de madeira, onde repousava um objeto que carregava consigo há muitos anos, embora não soubesse o motivo exato de sua importância. Elandra pegou o colar delicado, um pingente em formato de olho, feito de ouro trabalhado. O design era intrincado, sem pedras preciosas, apenas o metal brilhante que reluzia à luz do dia. Ela o segurou por um momento, sentindo o calor do ouro contra a pele, antes de colocá-lo em volta do pescoço, escondendo-o sob a túnica leve que vestia. Ela se levantou, seus pés descalços encontrando o chão de madeira rústica, que rangeu suavemente. Dirigiu-se à janela, onde o ar fresco da manhã entrou com uma leve brisa, trazendo o perfume de flores silvestres e da terra molhada pela recente chuva noturna. O som distante de pássaros ecoava pelas colinas verdes que circundavam Phandalin, e ao longe, as vozes dos aldeões começavam a animar as ruas de pedra da pequena vila. Vestida e pronta, Elandra desceu as escadas. A casa modesta, mas aconchegante, estava envolta pelo cheiro de pão fresco e chá de ervas, uma combinação que preenchia o espaço com conforto e familiaridade. Na cozinha, Meredith, a mulher que ela sempre conhecera como mãe, estava de pé, cortando o pão em fatias generosas. Meredith já não era mais jovem, embora seus olhos ainda fossem tão penetrantes e sinceros como no passado. Seu cabelo castanho, outrora cheio e vibrante, agora preso em um coque, exibia fios grisalhos que o tempo lhe trouxera. A pele morena, marcada pelas experiências da vida, carregava uma expressão de bondade, e o jeito caloroso com que ela sempre tratava Elandra era inconfundível. Desde aquele dia fatídico, há muitos anos, Meredith nunca se afastara de sua responsabilidade como protetora da garota. "Bom dia, minha querida", disse Meredith, seu tom amigável acompanhado por um sorriso que aquecia o ambiente tanto quanto o forno da cozinha. Elandra se aproximou e beijou sua bochecha, sentindo o leve cheiro de ervas e farinha que envolvia Meredith. "Bom dia, mãe." Apesar de saber em algum canto de sua mente que aquela não era sua verdadeira mãe, Elandra nunca a chamava de outra forma. O carinho que sentia por Meredith era genuíno e inabalável. "Vai a Lion Shield hoje?" perguntou Meredith, enquanto servia o chá. Elandra assentiu, tentando esconder a pontada de ansiedade em seu sorriso. "Sim, prometi ajudar Linene a organizar as mercadorias." Meredith sorriu, satisfeita. "Não demore, temos que cuidar do jardim hoje." Elandra concordou e saiu rapidamente, pegando um pedaço de pão recém-assado de cima do balcão e começando a cruzar as ruas de Phandalin. A vila era charmosa em sua simplicidade. Casas de pedra e madeira estavam espalhadas ao longo das ruas de terra batida, e o som de ferramentas ecoava da ferraria, onde o cheiro de metal aquecido misturava-se ao de couro recém-trabalhado. Perto da estalagem, algumas barracas começavam a ser montadas, e o cheiro de frutas frescas e especiarias trazidas por mercadores flutuava no ar. Ela atravessou a área central da vila e seguiu até a Lion Shield Coster, onde o letreiro de madeira, já desgastado pelo tempo, balançava suavemente ao vento. A loja, um dos principais estabelecimentos da vila, vendia armaduras, armas e outros equipamentos. Linene Greywind, a dona da loja, estava arrumando algumas espadas quando Elandra entrou. Linene era uma mulher robusta, de pele bronzeada e cabelos castanhos ondulados que caíam até os ombros. Seu rosto trazia a marca de quem havia passado a vida sob o sol, e seu olhar, sempre astuto, era complementado por sua língua afiada e irreverente. Linene tinha uma filha, Mingi, uma adolescente mal-humorada que raramente aparecia pela loja, mas que todos na vila conheciam bem. "Ah, aí está você",
disse Linene, sorrindo de lado. Achei que tivesse desistido de nosso pequeno hobby. Elandra riu baixinho, mas seu coração estava acelerado. Eu nunca desisto, você sabe. É bom ouvir isso. Linene fez um gesto com a cabeça, indicando a porta dos fundos. Vamos lá, antes que sua mãe apareça por aqui. Elas saíram para o pequeno campo de treino nos fundos da loja, um lugar escondido entre árvores altas, onde o som das folhas ao vento e o suave murmúrio de um riacho próximo criavam um ambiente tranquilo. Elandra pegou o arco, sentindo o peso familiar nas mãos. As flechas estavam arrumadas ao lado de um alvo improvisado de palha. Se sua mãe soubesse disso, talvez ela não encarasse como algo tão ruim, disse Linene, cruzando os braços enquanto observava Elandra se preparar para o treino. Neste mundo é bom saber se defender. Elandra engoliu em seco, puxando a corda do arco até sua bochecha. Eu duvido. Ela é super protetora. Não quer que eu me envolva em nada que seja perigoso. Linene riu baixinho. Super protetora? Sim, mas nem tanto quanto você pensa. Você pode se surpreender com a reação dela. Elandra soltou a flecha, que voou pelo ar e se cravou no alvo, ainda longe do centro. Ela mordeu o lábio, pensativa. Talvez um dia eu conte a ela, no momento certo. Linene sorriu com compreensão. O famoso momento certo. Só espero que ele não chegue tarde demais. Até lá, vamos continuar praticando. Levante mais os cotovelos e, ao soltar a flecha, deixe a respiração sair, deixe fluir. A segunda flecha atingiu quase o centro absoluto do alvo. Elandra abriu um leve sorriso e olhou para Linene com um olhar sapeca. Muito bem, garota. Se continuar assim, daqui uns 30 anos você vai ficar tão boa quanto eu. Linene riu enquanto batia palmas. 30 anos! Exclamou Elandra. Pelo que estou vendo, estou quase chegando ao seu nível, disse ela apertando os olhos e medindo Linene da cabeça aos pés. Linene riu. Garota, eu sou excepcional, brincou Linene, fazendo um biquinho com a boca e beijando seu próprio ombro. As duas continuaram com o treino, risos e flechas preenchendo o campo silencioso. Elandra, amanhã vou precisar ir até Neverwinter. Preciso comprar mercadorias e melhorar o estoque da Lion Shield. Gostaria de me acompanhar? Os olhos de Elandra brilharam de entusiasmo. A cidade grande? Fazia anos que ela queria visitar Neverwinter, mas sua mãe nunca permitia. Muito perigoso, dizia Meredith. Não é lugar para uma menina como você. Eu adoraria, respondeu Elandra, sorrindo. Mas e se sua mãe não deixasse? E se ela boicotasse novamente sua ida para Neverwinter? Dessa vez, Elandra tinha um plano. Uma mentirinha pequena, que não faria mal a ninguém. Em um piscar de olhos, ela iria e voltaria de Neverwinter. Sua mãe nem perceberia. Ela poderia dizer que passaria o final de semana na casa de Abraguin, uma amiga de sua mãe. Era isso. Um plano perfeito, pensou. Linene e Elandra treinaram por mais alguns minutos e depois retornaram cada uma para sua casa. Elandra sabia que não conseguiria dormir. A ansiedade em conhecer a cidade grande, em ver Neverwinter com seus próprios olhos, a manteve acordada.